Oi pessoal, tudo bem? Olha lá mais uma carriola aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Encaixei aqui os copos de leite e a carriola tá aqui. E dentro desse carrinho eu vou colocar uns copos de leite com estêncil. Olha, vou encaixar diversos assim viradinhos, tal. Então esse nós vamos começar realmente pelo fundo, esfumaçando, saindo aqui em volta, pincel pituá, clareador, rosa bebê e erva doce. Se você não tiver erva doce, pode ser o verde soft, tá? E vai, primeiro, como sempre, esfumaçando com o clareador e depois nós vamos alternar um pouco de cada, um pouco do rosa bebê e de um lado aqui e alternando com o erva doce. Eu acho que vai ficar legal. Depois vamos escurecer os cantinhos com verde pinheiro, né? Tá? Então vamos lá? Tudo aqui, gente, ó, os cantinhos pode sair com erva doce, esfumaçando com clareador. Então um pouco de cada cor, não deixando marcas, né? Não deixando parado. Uma cor tem que penetrar na outra. Tá bom? Então vamos lá esfumaçar? Na sequência, gente, nós vamos marcar com cinza lunar, né? Esfumaçando. Aí fica a critério de vocês a posição. Eu coloquei 2 virados para cá e virei o estêncil e coloquei 2 pro lado de cá, tá? Então ficou assim o carrinho. É só marcação, não é definitiva, porque nós precisamos marcar para poder esfumaçar, escurecer aqui entre eles, para dar vida, porque ele é branco, né? Então se a gente não escurecer, ele vai ficar bem apagadinho. Bom, agora com verde pinheiro, nós vamos escurecer os cantinhos aqui das flores. Começa aqui por dentro, ó, do lado da haste. Vou pegar um pincel maior. Aí você descarrega a tinta no cantinho e suavemente vai esfumaçando para fora. Tá tudo seco aqui atrás, tá, gente? O fundo já secou. Pode dar 2 demãos, intercalando a secagem. Ó, cantinho aqui, vem esfumaçando. Sentiu dificuldade? Se saiu muito e estiver feio aqui nessa parada, volta com um pouquinho do erva doce, que você consegue deixar mais suave essa sombra. Eu vou fazer isso em todos os cantinhos, aqui, ó, né? Saindo aqui em cada cantinho, olha, todas essas marcações aqui precisa sair escurecendo com carinho, não deixa muito forte para fora, só realmente nos cantinhos.
E o mesmo nós vamos fazer aqui. Entre os copos de leite, nós vamos escurecer com o verde pinheiro também, ó. Tá? Não passa por cima deles, não. Nós marcamos justamente para separar aqui e poder escurecer entre eles, ó. Aqui, toda essa parte aqui vai ter que, né, escurecer. E vai saindo aos pouquinhos para fora. Pronto, gente, ficou assim, olha. Mais escurinho, né? E com o pincel número 8, cortado e lixado, nós vamos preencher todas as folhas com verde pinheiro e um pouco do verde pântano no centro para dar mais profundidade. Só isso, em todas elas, olha, aqui, aqui, aqui são 4. E pode preencher também as hastes das flores, tá? Então vamos lá? Só fundo, tá, gente? Só preenchimento do fundo. Depois vamos fazer os acabamentos. Agora que está tudo sequinho, nós vamos sombrear com verde pântano de um lado da folha, de dentro para fora, tá? Só de um lado. E do outro lado, podemos clarear com branco. E com verde kiwi, de fora para dentro. Pincel, gente, eu tô com um pincel número 6, tá? Um pouquinho maior que o 4, mas a pincelada fica bem definida. Ao máximo 3 pinceladas de fora para dentro, ó. 1, 2, 3, certo? Arruma direitinho. Do outro lado também. A pontinha, né? Ó. E no centro, a nervura. E o mesmo nós vamos fazer nesta daqui, ó.
de fora para dentro. E a nervura. Você pode ir até com zerinho, tá? E do lado de cá também. Kiwi. Você pode passar 2 demãos do kiwi intercalando a secagem. Então já quando secar, eu vou reforçar mais essa pincelada aqui, tá? Deixar ela bem bonita. Aqui atrás nós temos as hastes, né? Podemos clarear também com o verde kiwi. Eu vou fazer essas duas aqui do mesmo jeitinho que nós fizemos essas duas. Bem, então agora nós vamos preencher só fundo, tá? Das flores. O centro, ó, vamos pegar essa grandona aqui. O centro você pode puxar de dentro para fora o verde pinheiro, tanto de um lado como do outro. Deixa o pistilo aí, por último nós vamos colocar o amarelo ouro e tal. E aí, ó, feito isso, nós vamos ter aqui o cinza para completar a flor, o copo de leite. Pode ir sem medo, é só fundo mesmo, tá, gente? O importante é que haja uma cobertura nesse fundo. Não podemos deixar o copo de leite aqui sem preencher. Eu vou dar uma claridade aqui sobre o cinza. Deixar mais cinza mais clarinho. E é só preenchimento do fundo, tá, gente? Depois nós vamos voltar aqui com branco, iluminando, dando o devido acabamento. Ó, o verde vem aqui. Tudo bem por enquanto aí? Tudo tranquilo? E completa a diferença com a misturinha do cinza e branco. Fica melhor do que só o cinza sozinho, fica mais escuro, né? Aí você umedece os dois de uma vez. Um pouquinho do cinza, um pouquinho do branco. Ou se quiser fazer a parte, a misturinha, pode fazer também. Ou se você tiver aí o cinza claro, aí vai direto, que ele é mais clarinho. Tá vendo, gente? Não tem segredo. No acabamento nós vamos caprichar mais, né? Mas para preenchimento só do fundo, da textura do tecido, pode ir tranquilamente preenchendo. Não deixa parada a tinta, limpa o pincel, esfumaça e tira as manchinhas. E ele não vai ser só cinza com branco não, gente. Eu quero colocar um pouquinho do verde kiwi
nas bordinhas dele, porque nenhuma flor é totalmente branca. Ela pega os reflexos do que tem ao lado, no caso aqui as folhas, né? Então a gente pode colocar um pouquinho do verde kiwi. Ó, e as cores se misturam. Eu vou fazer isto, esse preenchimento que nós fizemos aqui, eu vou fazer com os demais, tá? E por último, vamos fazer o pistilo e iluminar, dar o acabamento nos copos de leite. É só isso aqui, tá, gente? Já amarelo ouro aqui no pistilo. E os pistilos com amarelo ouro. E vamos deixar secar todo esse fundo que nós demos. Vamos esperar aguardar a secagem para a gente começar a fazer os acabamentos. Agora que está tudo sequinho, vamos umedecer com um clareador só o centro do copo de leite. Deixa mais úmido aqui, ó. E com branco de fora para dentro, nós vamos trabalhar as luzes, formar realmente a flor, né? Vai devagarzinho. Algumas pinceladas pode ser com cinza também, para ele não ficar também muito esbranquiçado. Então você vai puxando o branco e ao mesmo tempo umas iscas de cinza. Cuidado aqui para não invadir o centro, tá? Importante. Chegando aqui, ó, cuidado, levanta a mão para não trazer muito branco, senão de repente o branco entra tudo nessa parte verde. Então vai com carinho. Essa é a primeira demão do branco. Ainda vou passar mais uma demão para ele ficar mais branquinho. Mas por aqui você já dá para ter uma ideia, né? Da formação do copo de leite. Parte de cima, vamos deixar secar um pouquinho. Parte de baixo, você vem aqui nessa marquinha e puxa de cima para baixo. Pode passar um pouquinho do verde kiwi para ele não ficar totalmente, né, branco. Então o cinza e o kiwi são importantes aqui na formação.
Esse aqui está por cima desse, então ele recebe mais branco, mais luz. Aí já, quando ele secar mais, aí realçamos mais esse branco aqui, que agora não vai pegar. Olha, eu tô tentando para mostrar para vocês, mas não pega mesmo. A gente tem que ter paciência, esperar a secagem um pouquinho para depois finalizar. Então vamos seguindo aqui para o outro, que é o mesmo passo. O branco de fora para dentro, com a mão bem suave. Vamos passar um pouquinho do clareador, né? Essa parte aqui. Para não invadir muito o branco quando passarmos aqui, não invadir. Então, estando úmido, o branco acaba matizando, né? Misturando nas cores e não fica parada a tinta. Então, pode passar um pouquinho de clareador. Leva a tinta sempre no cantinho do pincel, que aí você consegue jogar de lado, ó, e já dá uma nuance na pincelada. E a parte de baixo, ó. Opa, ilumina também. Um pouquinho de cinza para as cores se misturarem. Quando você sentir que a tinta não está deslizando, ajuda com o cinza. Que aí fica assim uniforme, né? Também aqui vou deixar esperando a secagem. Já eu volto com mais branco aqui. E nesse último também clareador para umedecer o centro. E com branco de fora para dentro. Olha como fica suave aqui essa emenda, né? Um pouquinho de cinza.
Dá para vocês observarem aí a pincelada, né? E ainda não é definitivo. Ainda vamos aguardar a secagem e puxar com um pouquinho mais de branco para iluminar, deixar ele mais alegre, né? E aqui embaixo, para baixo. Um pouquinho do cinza. Certo? Agora vamos aguardar a secagem e reforçar com mais branco. Eu já passei uma segunda demão e agora nós vamos para a terceira, só em algumas partes, realçando mais. Trazendo um pouco mais de luz. Em todos os copos, pode fazer a mesma coisa, tá? Deixando mais clarinho, ó, a pincelada. E com telha ou caramelo, nós vamos escurecer de um ladinho o pistilo e do outro lado reforça com amarelo, amarelo ouro, né? E uma isca de branco. Umas leves batidinhas. Certo? Bom, então agora que nós estamos nos copos de leite aqui, vamos fazer também o com estêncil. Assim a gente já deixa tudo resolvido. Esse daqui, ó. Tá? Então deixa eu pegar o estêncil aqui pra gente fazer. Acerta direitinho o estêncil e com o branco e o pincel pituá nós vamos esfumaçar. Seca com o secador. E passa outra demão com branco. O pistilo aqui no meio
Vamos de amarelo ouro, como nós fizemos com os grandes, né? Mesma coisa, amarelo ouro, um pouquinho do telha ou e aqui uma luzinha com branco. Vamos ver como ficou? Olha lá, ficou branquinho, né? E eu vou fazer isso em todos. Tem mais 3 aqui do mesmo jeitinho. Acerta direito o molde. Assim, ó. Vem com branco. E esfumaça. Essa parte aqui embaixo, gente, a haste dele, pode misturar um pouquinho do verde kiwi, né? Senão vai ficar muito branco. Pistilo. Telha e branco. Eu vou escurecer também essa haste aqui, tá, gente? Com um pouquinho do verde kiwi. Eu vou terminar esses dois aqui do mesmo jeitinho, só que tem que virar o stencil ao contrário, ó, para poder dar certinho aqui o encaixe. Ó lá. E a mesma coisa, branco. Pode secar com secador para ele ficar bem branquinho, né? Aqui a parte de baixo, verde kiwi. O cabinho também. Aqui amarelo ouro, né? Telha ou caramelo ou cerâmica. E uma luz com branco. Certo? Então eu vou fazer o último exatamente igual a esses aqui. Para carriola, gente, eu separei 2 cores a princípio. O flor de malva e vinho. Se você não tivesse flor de malva, pode ser um rosa ciclame e pode ser um marrom. Se você quiser fazer um carrinho marrom, um carrinho cinza, eu vou fazer dessa cor para combinar com o meu barrado, tá? Que é exatamente desta cor. Então, nós vamos lá com o pincel número 4, o vinho. Algumas partes do carrinho são cor de vinho, outras é direto o flor de malva. Então nós vamos preencher todo o carrinho com essas 2 cores somente, a princípio, só preenchimento do fundo.
Ó, todo esse centro aqui, flor de malva, e para separar uma madeira da outra, o vinho. Sempre assim, uma madeira para separar uma madeira e outra, um pouquinho de vinho, tá? Eu vou preencher tudo aqui, gente, e deixar para fazer com vocês o acabamento, porque aqui é só preenchimento mesmo, tá? Com essas duas cores, separando sempre com vinho. Vamos realçar mais as sombras com o vinho por baixo, ó. Aqui na roda, ó, um pouquinho também de vinho. Por trás da roda, ó. Por trás aqui para dar uma sombra nessas madeirinhas. E com branco nós vamos dar uma luz, mas não deixa muito esbranquiçado não, é só um pouquinho de luz para dar vida, né? E como a nossa técnica é fundo, sombras e luzes, vamos seguir com a técnica sempre assim. Um pouquinho de branco que você coloca já dá um efeito legal, né? E para finalizar esse trabalho, eu vou decorar com folhas, né? Vou procurar um stencil folhagens para colocar em volta do copo de leite, em volta da carriola aqui, né? Vai com o pincel número 4, cortado e lixado, para fazer esses acabamentos aqui com branco, tá? Essas madeirinhas.
E depois aqui na carriola, gente, é contornar os detalhes com vinho, ok? Um pouquinho de branco aqui também, ó. Vai dando vida. Tá, gente? Agora é contornar. Contornar com um pincel zerinho toda a carriola. É o que vai destacar as madeiras aqui, né? Olha, gente, que legal. Achei um stencil aqui antigo, mas muito bonito. Então, welcome. Bem-vindo. E aqui tem os passarinhos. Então, para combinar com a carriola, os passarinhos eu vou fazer com flor de malva. Tiro o excesso. Pincel pituá. Bem rapidinho mesmo. Sempre tirando o excesso no paninho do seu lado aí. Se você não tiver esse stencil, não faz mal, pode ser qualquer outro, ou ainda nada, nenhum, não é verdade? Mas fica muito legal se você tiver aí um bom dia, alguma coisa assim, né? Bom, e as letras e os detalhes com verde pântano. Vai com carinho, que ele tem bastante detalhezinhos aqui, ó. Tá sujo meu stencil, né, gente? E por falar em sujo, para limpar, é com álcool gel. É só passar um algodão ou o próprio pincel com álcool gel, sai tudo, gente. O que me falta é tempo, mas sai e fica novinho. Ó, e aí nós vamos fazendo tudo aqui em volta, ó. E depois as letras. Eu achei esse stencil aqui feito nó de madeira e apliquei aqui no carrinho com vinho, né? E fui arrastando e colocando. E também achei um galho com uma florzinha aqui que eu achei tão delicadinha e fiz com verde pântano e as florzinhas, parecem umas tulipinhas, né? Com o flor de malva. Então eu acho que assim ficou completo o nosso projeto, né? E fica a gosto aí de vocês a decoração. Eu vou tirar da madeira e já mostro para vocês. Olha só que legal, que bonito que ficou, gente, esse arranjo de copos de leite com o carrinho, ficou bem bacana, né? Como eu falei, ó, meu barrado é um tipo de rosa ciclame, esse flor de malva, né? Bem próximas cores. Eu espero que vocês tenham gostado e pintem muito e qualquer dúvida me chamem. Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau.